capítulo de número 4. Não é o Evangelho não, tá? É o João lá perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Primeira carta, capítulo de número 4, dos versos 7 em diante. Está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pai, rogamos a Ti a Tua bênção, fala conosco, use-me, Senhor, como instrumento, para que a Tua palavra seja exposta, Senhor, segundo a iluminação do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos num ano que é um dos anos assim que eu particularmente acho muito chato, quando nós tratamos sobre ano de eleição. No tempo da eleição que ocorreu, há uns anos agora, onde que foi colocado o presidente, os presidentes aí concorreram, e a gente percebeu um problema sério nas nossas igrejas, quando a política, que não deveria, ela dissipou, ela dividiu a igreja, e não deveria isso acontecer. E nessa época de eleição, nosso país e outros países vivem momentos assim muito tensos, momentos assim muito, a linha muito tênue, muito fina, e impressionante como quando chega nesse tempo de eleição, aqueles que se abraçavam, aqueles que trocavam figurinhas, trocavam até mesmo palavras de bênçãos. Chega na época de eleição, só o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. E interessante que não apenas isso, a euforia toma conta, os posicionamentos políticos tomam conta, as pessoas às vezes não olham para o critério da palavra e não percebem que muitas vezes nós erramos, nós muitas vezes tomamos posições erradas,
porque não temos conhecido o que Deus de fato tem nos falado pela sua palavra. Percebemos também que diante disso, tantas promessas, tanta coisa sendo dita, tanta promessa de mudanças, de emprego, melhoria de economia, são muitas coisas que muitas vezes não sendo cumpridas, geram insatisfação, decepção. Também é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas jogam uma expectativa muito grande na igreja, em pessoas, e quando pessoas erram, quando pessoas não cumprem, logo vem a decepção, logo vem o desgosto, e quando a gente menos espera, está um fazendo bico para o outro, um chateado com o outro, um não querendo conversar com o outro, e a gente percebe que aonde Deus está nisso tudo? Aonde está a ação do Espírito Santo na igreja? Aonde está o corpo de Cristo, que assim temos como cabeça aquele que é Senhor, a qual o próprio Deus viu nele e trouxe a expectativa do mundo através dele, que é Jesus Cristo, sobre a salvação do mundo. E o que podemos então dizer sobre todas essas coisas? Meus amados, João, ele faz uma exposição muito profunda sobre esse relacionamento entre irmãos. Ele faz uma análise muito profunda sobre a nossa atitude, do que realmente é o amor entre os irmãos, do que realmente nós achamos o que é o amor. Interessante que ele vai nos trazer uma reflexão sobre o que é realmente amar o irmão, e que maneira nós amamos o irmão, aonde parte tudo isso? E vamos perceber que quem ama a Deus de verdade, saberá também amar o próximo de verdade. E isso me traz uma incógnita na minha mente, no meu coração, porque nós temos percebido que o amor verdadeiro não tem sido muito exercido, muitas vezes, entre nós. O amor cristão, o amor de Cristo, que deveria estar nos nossos corações, sendo desenvolvido por nós percebemos em palavras, em ações, nos bastidores, nas pequenas falas, que nós não temos amado a Deus de fato, porque quem ama a Deus de verdade saberá amar o próximo. E João vai explicar muito bem isso. Volta a dizer, um dos melhores momentos para ver se realmente amamos irmãos, por incrível que pareça, nesses últimos tempos, tem sido tempos de eleição. São esses tempos em que as nossas ideologias estão acima das de Cristo, em que os nossos achismos, os nossos posicionamentos são mais importantes do que os posicionamentos da palavra de Deus concernente à vida, à comunhão, à igreja, ao trato, à conversa, à amabilidade, à paciência. Então nós percebemos, meu irmão, será que realmente confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Será que realmente estamos selados pelo Espírito Santo, ao ponto que nós vamos perceber aqui no decorrer da mensagem, que o amor que o Senhor Deus propõe para nós é um amor maduro? É isso que vai tratar sobre a questão do amor perfeito. Como nós, pessoas imperfeitas, poderemos ter um amor perfeito? É possível? Nós vamos então tratar sobre isso. Interessante que quando nós falamos sobre essas posições, essas confusões que vêm na nossa mente, o apóstolo João vai nos explicar profundamente como nós devemos desenvolver este amor. No verso de número 7 que nós lemos, ele vai falar: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só o que João está dizendo. Aqui, meus irmãos, já começa, no bom sentido, a pancada espiritual na nossa vida. Ele vai dizer que o verdadeiro amor, a melhor interpretação do amor, não é a interpretação do amor em que nós carnalmente achamos que devemos fazer a alguém. Ele fala que o verdadeiro amor,
O amor perfeito, o amor limpo, o amor sem mancha, sem má interpretações, sem achismos, sem interesses pessoais, ela vem de Deus. Se o amor verdadeiro vem de Deus, então logo entendemos que o Deus que é santo, Ele também está nos mostrando um amor santo. Um Deus que nos ama de forma incondicional. Este amor que Ele nos dá deve ser também um amor incondicional. João não está dizendo que o amor de Deus aceita erros. João não está dizendo que o amor de Deus, ele vai ser conivente com o pecado. João, em momento nenhum, em nenhuma parte das suas cartas, e nós vamos ver isso ele aprofundando no capítulo de número 5, que o amor, meus irmãos, vai aceitar qualquer coisa, não. Mas o amor de Deus, por ser puro, Ele não vai tratar alguém com leviandade, Ele não vai tratar a pessoa de qualquer maneira, não. Esse amor que é puro, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não depende se a pessoa que estou amando pensa da mesma forma que eu. Ele não está dizendo que este amor só nos condiciona a amar alguém se alguém fizer o que eu penso, o que eu devo fazer. Não, ele é incondicional, porém não aceita o erro, mas ele é incondicional. Eu amo você, porque você pensa diferente, eu vou amá-lo. Este é o amor de Deus. E ele vai falar aqui que esse tipo de amor faz com que realmente a pessoa tenha o conhecimento ou sabe quem é Deus. Percebam que o amor aqui não é um amor irracional, não é um amor leviano, não é um amor interesseiro, é um amor que realmente ele é executado porque nós conhecemos a Deus. Aí isso me traz uma reflexão em saber que muitas vezes o meu amor é condicional a alguém. Então se é condicional porque alguém me faz bem, porque pensa da mesma maneira, volto a dizer, segundo o que estamos vendo aqui, eu não conheço a Deus de fato. Porque Deus não apenas, meus irmãos, amou o judeu. Deus não apenas amou aquele que Jesus Cristo nasceu de uma descendência judaica. Ele disse que o amor foi derramado por toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira. O seu Filho veio, se doou para todos. E todos aqueles que creem em Cristo, seja gentil, seja judeu, não importa, Ele os salvará. Ele o redimirá pelo seu Santo Espírito. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Estamos condicionando o amor de Deus, adequando ao nosso querer, ao nosso pensar, na nossa maneira de conviver. Quem conhece a Deus amará o próximo de forma incondicional. Volto a dizer, não significa que vamos aceitar pecado, que seremos coniventes com o pecado, que nós, meus irmãos, vamos abraçar o pecado, não, mas ele é incondicional, porque quem conhece a Deus sabe que Deus, Ele domina sobre todos. Percebam que Ele vai continuar dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu sei que, principalmente no viés político, existe aquela briga, né, entre a esquerda e a direita. A esquerda fala sobre amor e a direita combate sobre amor, ou a direita fala sobre amor e a esquerda combate sobre amor. Sabe o que está faltando nesse povo? Conhecer a Deus. Tanto os que estão de um lado como estão do outro. Quando nós percebemos sobre o reino de Deus, Lucas capítulo de número 4, quando o Senhor, Ele vai falar, está lendo sobre o profeta Isaías e fala assim, hoje se cumpriu o que eu li, que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para profetizar, veio para libertar, eu vim libertar os cativos, hoje se cumpriu. Interessante, meus irmãos, se nós olharmos bem, Deus está falando que Ele está amando, veio libertar as pessoas, não importa a condição financeira, Ele veio libertar as pessoas que estão cativas. Se a gente olhar para Jesus Cristo, Ele tanto transforma Mateus, que fazia parte de um lado político da extrema direita, como salva Simão Zelote, que fazia parte da extrema esquerda. Ele salva os dois.
e mostra a realidade real dos princípios da palavra de Deus. Porque ele mostra que a vida, ela só pode estar em Cristo segundo as Escrituras Sagradas. E João está nos explicando que para amar de verdade, de forma incondicional, para realmente amarmos os irmãos, eu preciso conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é apenas falar sobre Ele, é ter intimidade com Ele. Porque quem sabe, quem conhece a Deus de verdade, ele não vai criar fofocas entre os seus irmãos, porque ele ama o seu irmão e quer o ver bem. Quem conhece a Deus sabe que Deus odeia divisão na igreja, que Deus abomina quem cria contenda entre os irmãos. Quem conhece a Deus sabe que o ideal que o Senhor quer para nós, segundo o Salmo 133, é que os irmãos vivam em união. Quem conhece a Deus sabe que precisamos ser pacientes com o irmão, dar suporte ao irmão. Segundo Paulo aos Romanos, capítulo 14, que aqueles que têm consciência forte devem ajudar aqueles que têm consciência fraca. Quem conhece a Deus sabe tratar o irmão com dignidade, sabe dizer a verdade em amor, diz a verdade não porque quer que a sua verdade prevaleça, mas quer que o irmão mude, cresça. Quem conhece a Deus ora para o crescimento do outro, meu irmão, e saberá amar como deve. Mas vamos ser sinceros, chegar na hora quando a política estourar, pode ter certeza que eu estou pregando hoje, muita gente não vai nem, como diz os italianos, porque na verdade nós não queremos amar o irmão. Quem conhece a Deus não tem, hoje as pessoas falam, pastor, é muito difícil perdoar, mas quem conhece a Deus sabe da necessidade e a importância emergencial de perdoar. Ele não fica esperando a oportunidade para perdoar, ele quer perdoar imediatamente, porque conhece a Deus. Vamos ser sinceros, meus irmãos, como estamos longe do conhecimento verdadeiro de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vive lendo o livro de autoajuda, pregação de autoajuda, e não conhecemos a Deus que molda quem somos. Porque conhecer a Deus, meus irmãos, é a gente ser colocado no fogo como ouro. E quanto mais for para o fogo, mais puro ele vai ficar. Mas quem é que quer sofrer no fogo? Ninguém. Porque vivemos na época do fast food espiritual. Eu sempre falo que de vez em quando a gente trata a Deus como se fosse um office boy, um entregador de Uber. Olha, você vai lá e digita, né, que abre o aplicativo do iFood Celestial, e depois eu quero aí os royalties da propaganda. Aí manda lá, aí você escolhe o seu menu espiritual. Borda, você pede uma pizza, metade de prosperidade, metade curo, com a borda de generosidade. Liga para Deus, eu quero já. Como se Deus, meus irmãos, estivesse submetido a nós. Mas quem ama a Deus sabe como tratar. Quem conhece a Deus sabe como o marido deve tratar a esposa, e sabe como amá-la. Que no momento, que há momentos, a esposa não quer, meus irmãos, apenas ficar namorando nos finais. Ela quer carinho, quer ser respeitada. A esposa que ama verdadeiramente o seu marido, conhece a Deus e sabe quais são os princípios da palavra, de ser uma mulher de verdade para o seu marido. Quem ama a Deus sabe, o filho que ama a Deus de verdade, sabe como tratar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, porque nele está baseado a palavra do Senhor, e por conhecer a Deus, saberá como amar. A pergunta que eu faço, nós estamos, na verdade, muito longe dessa realidade? Estamos. João, ele vai falar, verso de número 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Preste atenção no que João está dizendo. Ele fala aqui primeiro, que a forma de amar o irmão, é a forma como conhecemos a Deus.
A medida como nós amamos, irmãos, é a medida desse conhecimento sobre Deus. Então, se nós amamos de verdade o irmão, é porque temos conhecido verdadeiramente Deus. E ele vai dizer, ok, há um conhecimento, mas agora ele vai falar sobre que o Filho enviado, a Bíblia fala no Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, perfeito, pontual. E Jesus veio, morreu, ressuscitou, não nos deixou órfãos, nos enviou o Consolador, e esse Consolador estará conosco todos os dias, está conosco todos os dias. É aquele, segundo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, que intercede por nós quando nós não sabemos o que fazer. Quando a gente não sabe o que pedir, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Consolador que nos ajuda, que nos orienta, que nos ilumina. Então nós não estamos sós. Mas, preste atenção que ele vai falar aqui no verso 9. Esse amor que nós vivemos o conhecimento de Deus e vivemos por meio de Cristo. O que ele está dizendo por meio de Cristo? Que a nossa vivência deve estar exemplificada em Cristo. Quem foi Cristo para nós? Quem nos perdoou os pecados, quem nos salvou, nos limpou, não enxergou para nós e ficou apenas olhando para o nosso pecado. Quando confessamos e deixamos, Ele vai lá, perdoa, não importa o nosso status. Viver por meio de Cristo, é como diz Paulo em Gálatas, é morrer para nós, para que Ele viva em nós. O que é viver por meio de Cristo? É andar e fazer tudo em conformidade com o que Ele nos deixou. Viver por meio de Cristo não é ter o olhar carnal, é ter o olhar de Cristo. Como diz Paulo a Coríntios, é ter a mente dEle. É quando nós formos fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, vamos pensar segundo Cristo. E como a gente pensa segundo Cristo? Conhecendo a palavra, vivenciando a palavra, amando a Deus acima de todas as coisas e vivendo como Ele assim nos ortogou, nos autorizou a viver segundo a sua palavra. Então percebam uma coisa, meus irmãos, nesses últimos tempos nós temos vivido muito longe desse amor verdadeiro. Nós estamos muito longe. E Satanás muitas vezes se apropriando dessa falta nossa de conhecimento profundo sobre Deus. Ele se apropria das nossas palavras, assim como ele se apropriou de Pedro, quando em Mateus fala que o Senhor Jesus Cristo dispersa os seus discípulos e fala, olha, vão por aí, quando volta, e aí o que disseram sobre mim, diz o Senhor Jesus Cristo perguntando aos seus discípulos. Alguns disseram, olha, alguns falaram que tu és o profeta Elias, outro, tu és o João Batista. Aí de repente Pedro, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedrão todo cheio, aí Jesus fala, não foi tu não, foi o Pai que te revelou, rapaz. Momentos depois, Jesus Cristo continuando explicando, olha, falou para os seus discípulos, eu precisarei estar nas mãos, serei entregue nas mãos dos anciãos. Jesus Cristo já anunciando a sua morte. De repente Pedro olha para Jesus e fala, Jesus Cristo, faz o seguinte, não morra na cruz não, deixa que nós vamos morrer em teu lugar. Aí o que Jesus fala, para trás de mim o quê? Satanás, porque Satanás não queria que Jesus fosse à cruz. Então viver por meio de Jesus Cristo, e quando nós vivemos por meio de Jesus Cristo, saberemos mais profundamente também como tratar o nosso irmão em amor. Verso de número 10, nisso consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção, a nossa natureza pecaminosa não nos permite amar a Deus como deve, porque a nossa natureza é contra Deus. Se o Senhor Jesus Cristo realmente não nos tivesse resgatado, se o Espírito Santo, meus irmãos, não nos tivesse convencido, estaríamos um lago de podridão. Se não fosse o Espírito Santo nos convencer do nosso pecado, estaríamos fazendo imundícias, porque a nossa natureza é contra Ele. É tão contra Ele, meus irmãos, que a gente vive justificando para não ler a Bíblia, porque falamos, estou cansado demais para ler a Bíblia, mas não estou cansado demais para ver televisão, estou cansado demais para ir para a igreja, mas não estou cansado depois de um dia trabalhado e para jogar futebol.
Eu estou muito cansado, estou com dor de cabeça para ir para a igreja, estou com dor de cabeça para orar, mas com a dor de cabeça a gente não para de fazer o que deve. Você vê como a nossa natureza é contra Deus? Quando alguém pisa no nosso calo, meu irmão, imediatamente suscita nos nós uma ira, uma chateação. É a nossa natureza. A nossa natureza é assim. Depois pode passar, a gente pode ficar mais tranquilo, pensar um pouco. Mas quando lá de repente em casa, o marido e a esposa estão brigando, e aquela brigaiada, não pode até, não sai mais nada. Mas a nossa natureza é assim. A nossa natureza é assim. Se não fosse o Senhor Deus morrido na cruz e ter nos amado primeiro, nós nunca amaríamos a Cristo. Amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Há prazer em estar na casa do Senhor porque Ele nos amou primeiro. Partiu dele, não de nós, meus irmãos. Aí você fala, não pastor, eu fui para a igreja sozinho. Você veio porque o Espírito Santo tocou no teu coração, porque por nós estávamos em casa. Porque é Ele quem gera em nós satisfação na sua presença. É Ele que nos cativa, que nos motiva. É Ele que nos impulsiona a adorá-lo, a amá-lo, a sermos, meus irmãos, aqueles que suportam a perseguição. Porque sem Cristo ninguém suporta a perseguição. Sem Cristo ninguém perdoa. Sem Cristo a gente vive brigando, meus irmãos, vive se chateando. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo de número 9, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. É difícil, não é fácil não. João falando sobre amor, e aqui já parto para o final. Ele vai explicar que o verso 11, Deus nos amou de tal maneira. E nós devemos amar uns aos outros. Percebam, meus irmãos, que o verso 11 vai falar que Deus nos amou de tal maneira. E observe aí que nós também devemos amar o irmão. Oh, meus irmãos, pensa numa coisa difícil que João está pedindo aqui. Mas não é impossível. Ele está falando que devemos amar, na medida que o Senhor... eu concordo que é difícil nós amarmos na medida que Deus nos amou, porque nenhuma mãe entregaria o seu filho para morrer por estranho. Dificilmente a gente daria a vida para uma pessoa, por um assassino. Jesus deu a vida para um assassino. Dificilmente morreríamos na cruz por um estrupador. Jesus morreu na cruz. Dificilmente nós morreríamos na cruz por um terrorista. Jesus morreu na cruz por um terrorista. Dificilmente nós morreríamos por uma pessoa que é destruidora de lares, vive adulterando. Dificilmente nós morreríamos por alguém que nos ferisse. Mas Jesus fez. Preste atenção que o apóstolo João está dizendo. Que primeiro nós conhecendo a Deus e vivendo por meio dele, é possível amar a Deus com o amor de Deus. É possível exercermos o amor pelo amor de Deus. Então ele está nos explicando que isso é necessário também. Verso 12 ele fala, ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Aqui eu digo misericórdia. Aqui eu chamo pela misericórdia do Senhor. Você já leu direito aqui? Coloca no telão aí. Leia, eu vou ler bem devagarzinho. Verso de número 12. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Ô Senhor, bate mais devagar. Meus irmãos, será que Deus tem permanecido em nós? Porque quando nós não amamos de fato o irmão como nós deveríamos, volto a dizer assim enfático, amar o próximo não é aceitar o pecado. Amar o próximo não é dizer assim, não, está tudo bem quando está tudo errado.
Amar o próximo não é você, meus irmãos, ficar passando a mão na cabeça e chamar pecadinho de fofinho, né? Ô, coisa bonitinha do papai e da mamãe. Não, pecado é pecado e tem que ser tratado como pecado. Não tem outra maneira de tratarmos pecado. Não temos como ficar dando apelidinho para pecado. Pecado é pecado e pronto, acabou. Mas amar o irmão de forma incondicional requer Deus em nós. Amar a pessoa que nos fere requer muito de Deus em nós. Amar alguém que nos decepcionou requer muito de Deus em nós. Suportar a pessoa chata, insuportável, precisa muito Deus em nós. Mas esses últimos dias está faltando Deus em nós, porque nós não queremos sair da nossa vida confortável. Queremos, meus irmãos, usar a chateação como nosso bichinho de estimação. Nós não queremos perdoar porque estamos acostumados à amargura. Nos utilizamos muitas vezes dos erros para chantagearmos as nossas famílias. Nos utilizamos de armas, meus irmãos, até mesmo para nos aproximar das pessoas. E sabe como a gente faz isso? Gerando também nos outros corações o mesmo sentimento ruim da nossa mente. Quando a gente sabe que está errado e não quer dar o braço a torcer, o que a gente faz? Meu irmão Walter, o senhor vai... Olha como a gente começa a conversa. O que eu vou falar, o senhor vai concordar comigo. A gente nem pergunta a opinião, a gente fala, o que eu vou falar, você vai concordar comigo. Quem ama a Deus e vive em Deus, saberá amar ao próximo. Eu termino aqui, meus irmãos, essa palavra, e eu vou continuá-la domingo à noite. Mateusão, você chama as crianças ali, por gentileza? Eu quero terminar aqui, porque essa mensagem eu vou terminar, como disse os irmãos, domingo à noite. Ele vai dizer, verso de número 13: nisto conhecemos que permanecemos nele, é que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Como ele permanece em nós? Porque o seu Espírito está em nós. E quem tem o Espírito Santo desenvolve o amor de Deus para com os outros. Por isso, meus irmãos, nesse tempo de eleição, vigia, tá? Vigia. Bora vigiar. Porque em vez de ser em vez de ser algo que deveria ser algo democrático, se tornou um ringue de briga. É um MMA. As pessoas não entram pelo princípio da palavra, entram pelos seus princípios. Isso é muito perigoso. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Mas antes de nós ouvirmos o que as crianças aprenderam, Nicolas tem uma palavra aqui. Chega cá, Nicolas. Vai ser junto? Então venha para cá. Eita glória. Eu vou passar a palavra direto para ele, tá, irmão Walter? Mais um microfone? É um para cá.